Como diz o famoso ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Quando Alexandre de Moraes acha que o dia já está acabando e não tem como piorar, afinal de contas ele agora está sancionado, ele é considerado pelos olhos da justiça americana como um terrorista, do mesmo nível de terrorista, de torturador, de ditador. Não tem cartão de crédito, você já sabe, eu não vou listar aqui. Quando ele acha que esse é o problema dele e que foi o pior dia da vida dele, vem uma outra bomba. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. Você se lembra daquele caso de uma pessoa que trabalhava com Alexandre de Moraes e algumas conversas do celular dessa pessoa vazou e isso gerou vários artigos pelo Glenn Greenwald? Artigos que mostravam Alexandre de Moraes mandando fabricar relatórios sobre pessoas que ele não gostava. Você se lembra da famosa frase use a criatividade? Ou que ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro quando ele cisma com alguém, não tem jeito. Aquelas conversas, tanto dele quanto dos seus auxiliares, dizendo claramente que era para censurar as pessoas que ele não gosta. Fabricar evidências, fabricar relatórios, onde ele usava a instituição de censura que ele criou no TSE, em congruência com o STF. Aquilo deveria, se nós fôssemos um país sério, aquilo deveria ser o bastante para derrubar esse ministro. Para ter o impeachment dele, sim, imediatamente. Mas, obviamente, a imprensa trabalhou ativamente para proteger esse cara, protegeu, e aí ele tá aí. Temos Alexandre de Moraes. O que aconteceu hoje? Bom, esse cidadão aqui é o Eduardo Tagliaferro. A gente já falou dele várias vezes, você também já falou dele, né? Você já ouviu falar dele. Ele era o chefe de gabinete da censura. Ele não sabia que era um gabinete da censura quando ele foi começar a trabalhar lá. Mas ao longo do tempo ele foi percebendo muitas coisas estranhas, né? Decisões absurdas, perseguição. E aí depois vazou essas conversas do celular dele e ele começou a temer pela sua própria vida. Inclusive aqui são mensagens dele, né? Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília, só falta isso. Ele falou em vários momentos que se ele falasse o que ele sabe e as provas que ele tem, acabava com o STF, acabava com Alexandre de Moraes. Ele começou a ser perseguido, não sobrou outra opção a não ser fugir. Olha só, ex-assessor de Moraes foge para a Itália e ameaça fazer revelações. E agora eu quero mostrar para vocês esse cara aqui, ó, é o Eduardo Tagliaferro. Tá aqui com Alan dos Santos, ele participou hoje da revista Timeline, que bateu o recorde de audiência, inclusive. E aqui ele fala algumas coisas interessantes, que agora eu acho que o melhor a fazer é simplesmente escutar. Vambora, tô meio largado aí, não repara não que eu tô em casa aqui, ó. Nada. Mostra pro pessoal o que você tá bebendo aí, ó. Explica pro pessoal quem é você, o que aconteceu contigo. Fala aí, vamos lá. Eu sou o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe de gabinete da Teoria de Enfrentamento à Desinformação de Alexandre de Moraes, caia sem saber o que era. E passei tudo o que você já sabe por aí, que acho que o pessoal também, se fizer uma breve pesquisa, vai saber, entendeu? Não é fácil. Sou um dos perseguidos também, tô junto no inquérito com todos vocês, né? Ainda não fui denunciado, mas provavelmente a partir de hoje eu serei denunciado. E o azar é só deles, que quanto mais eles fazem, mais eu faço. E se Deus quiser, o Tagliaferro estará aqui conosco nos Estados Unidos em breve, né, Tagliaferro? Se Deus quiser. Sim, estamos batalhando para isso. E denunciar, né? Porque você viu de perto, né? Se puder contar um pouco pro pessoal como que ele opera, o que ele faz, como é que foi a sua experiência dentro do gabinete lá, você vendo tudo aquilo acontecendo, você sem saber ainda direito o que estava acontecendo. Eu gosto muito quando você explica para as pessoas o estranhamento que você teve da ordem do Alexandre de Moraes, das pessoas honestas, assim, você sem entender aquilo, você falou assim, não, eu quero sair. Explica um pouco pro pessoal. Eu cheguei lá com um objetivo, né, com uma tarefa, e quando eu fui surpreendido, né, passou uma semana, um pouco mais, eu vi que a coisa era um pouco diferente. Não tinha visto nada de errado até então, errado assim, que fosse totalmente agressivo, mas eu percebi que existia de fato uma manipulação para, vamos ter perseguição, né, de direita. Só entravam no gabinete coisas de direita, né, e nada de esquerda. Então isso me chamou muito a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Mas se longe já é difícil, imagina pessoalmente, né? Sim.
E aí você, então, decidiu sair do Brasil para se proteger e poder, Sim. então, denunciar o Alexandre de Moraes, é isso? Sim, tô fora, graças a Deus. Mais um que é obrigado a fugir do Brasil para denunciar os crimes do Alexandre de Moraes. Só que aí tem um problema. Ele não é direita radical nem nada disso. Ele trabalhava para Alexandre de Moraes e não estava nem aí para política, tá? E era chefe de gabinete. E estamos trabalhando para isso, né, Alan? Você mais que ninguém sabe, né? O esforço que é tudo isso. E com oração, né? Em joelho no chão. Eu sei que você vai na missa todo domingo. A gente conversa já há um bom tempo. E se Deus quiser, eu quero, mesmo com a Liga Magnitsky, quero ver você aqui nos Estados Unidos conosco, aqui nos estúdios da Timeline, denunciando tudo que o Alexandre de Moraes fez. Porque você tem, né? Você tem muitas provas, né? Você participou ali dos grupos. Ele tentou... Não, como quer perguntar? Pode perguntar. Não, eu quero perguntar exatamente isso, Taliaferro. Obrigado aí por participar aqui do Conversa Timeline. A gente já teve uma noção boa naquela série de reportagens da Folha de São Paulo, do Glenn Greenwald, sobre o que havia ali no gabinete do Alexandre de Moraes, de que maneira vocês eram pressionados a praticar uma série de abusos, arbítrios, ilegalidades. Mas a gente precisa saber, além daquele material que a gente já viu, né? O que você acha que tem de provas, né? O que você pode apresentar, né, que vai deixar muito claro para quem acha ainda que o Alexandre de Moraes é uma muralha em defesa da democracia, que é exatamente o contrário, que ele é um grande tirano. O que você pode dizer para a gente em relação a isso? Tem bastante coisa, aquilo lá é só a pontinha do iceberg, entendeu? Tem algumas coisas fraudulentas que foram feitas, e se ele vai me assistir, ele sabe do que eu tô falando, lá de agosto, de um ano aí, entendeu? Que a ordem era deletar, e eu, como sou uma pessoa instruída, uma pessoa que tem consciência, eu sempre guardei, porque um dia eu sabia que isso ia virar história e a gente ia ter que contar a verdade, entendeu? Tenho bastante coisa assim, tenho bastante coisa. Não vou adiantar muito não, senão a gente perde a graça, entendeu? Uhum. Mas a brincadeira vai ser divertida. Tem conversa de PGR também, entendeu? Vixe, o Gonê tá no meio disso daí? Rapaz, vai cair todo mundo. O negócio era bem estruturado, né? Na verdade, ali em Brasília não é cada um por si, não. É uma união, é um grupo, viu? É um grupo terrível. Era um conluio, era uma gangue. E tenha certeza que agora já estou sendo atacado. Agora você vai ver o processo que está parado desde o dia 2 de abril. Bom, rapaz, o que já era ruim conseguiu ficar bem pior. E olha, ele colocou até o PGR, Paulo Gonê, tá na história. Não é só o Alexandre de Moraes, ele não tem a denúncia apenas contra o Alexandre de Moraes, mas contra o Gonê também. Esse pessoal vai cair, vai ser bonito demais assistir a queda desse império ditatorial, que por fraqueza e covardia do Senado Federal conseguiu se apoderar do nosso país. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de um Senado forte. Nós temos ali 16 senadores decentes, guerreiros, mas num universo de 81, 16 não conseguem fazer primavera. Nós vamos resgatar esse país, pessoal. Eu tô cada vez mais certo